Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Luiz Cláudio Carvalho e seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série sobre relações humanas. E hoje nós vamos falar sobre algo que tem um poder incrível de afastar as pessoas de você. E é o único princípio, de todos os princípios que eu vou te explicar, que eu vou te ensinar nessa nossa série sobre relações humanas, é o único que começa com a palavra não. E esse princípio tão detestável é a crítica. A crítica ela tem um enorme poder de realmente mandar as pessoas para longe de você. Veja, por exemplo, os animais. Aqueles animais adestrados. Hoje não se usa muito, sim, de focas adestradas, os ecologistas proibiram isso muito bem. Mas na minha infância, eu lembro uma vez que eu fui lá no Barra Shopping com a minha família no Rio de Janeiro, assistir um show de uma foquinha. E era muito interessante o comportamento da foquinha, que cada vez que a foquinha fazia algo bonito, né, que o público, né, vibrava, o treinador da foquinha lá fazia um carinho e entregava para a foquinha um peixinho. E me disseram que no treinamento das focas é assim, elas acertam, ganham carinho, ganham peixinho. E vocês acham que quando elas erram, quando elas fazem algo errado no treinamento, que o treinador fala assim, foca idiota, foca besta, deixa de ser preguiçosa, faz direito? Certamente que não. Certamente que não há esse momento de crítica, não há esse momento de repreensão. É só elogio, é só exaltando, é só colocando a foca para cima. Então, gente, se a gente sabe que isso funciona com os animais, no tratamento, no adestramento dos animais, por que a gente não faz isso com os seres humanos? Por que a gente não faz isso com as pessoas? Os seres humanos, eles têm sede de aprovação. Certa vez, um mestre de obras em Oklahoma, nos Estados Unidos, chamado George Johnston, ele estava enfrentando um grave problema com os funcionários dele da construção civil. As pessoas não estavam usando capacete, ele chegava e aí todo mundo sabia que ele estava chegando, colocavam um capacete, e aí de vez em quando ele pegava alguém em seu capacete, ele xingava, criticava, fulano, puxa vida, você não coloca capacete e tal. Então assim, ele não conseguia ter o controle daquilo e aquilo estava influenciando a carreira dele, porque se tivesse algum acidente, eles iam cobrar dele, do líder. Por que esse líder permitiu com que esses funcionários não estivessem usando os equipamentos de proteção individual? Então ele resolveu mudar a estratégia dele. Ele falou, em vez de ficar criticando essas pessoas que não estão usando isso, eu vou mostrar para eles o benefício para eles, para a família deles, desses equipamentos de proteção. Então ele mudou até o tom de voz. Nunca mais criticou. Se ele visse alguém sem o equipamento, ele chegava, conversava, falava o tanto que aquilo era importante para ele. Se caísse uma pedra, como certa vez tinha caído uma pedra no chão próximo, imagina o impacto da queda daquela pedra na cabeça dele. Com essa mudança simples de comportamento, todos passaram a usar o capacete, os equipamentos de proteção. E ele ficou muito mais próximo da equipe dele. Tem um caso também incrível sobre crítica e não crítica, que é o caso do piloto americano de manobras radicais, o Bob Hoover. Certa vez ele estava dirigindo um jato da Segunda Guerra Mundial, estava lá no ar e tal, fazendo manobra, de repente o motor começa a engasgar, o motor começa a falhar e tal. Ele teve que fazer uma aterrissagem de emergência. O avião ficou completamente destruído, mas por sorte nada aconteceu com ele. Ele conseguiu ejetar e dá tudo certo. Foi atrás, na parte de trás da aeronave, e conforme ele previa, esse avião dele tinha sido abastecido com erro. Ele foi abastecido com gasolina de jato e não com gasolina comum, que era o combustível correto para esse tipo de aeronave antiga que ele estava pilotando. E aí ele foi no hangar conversar com o mecânico que quase tinha tirado a vida dele através desse erro. Quando ele chegou no hangar, o mecânico estremeceu, o mecânico chorava, porque realmente foi um estrago muito forte, um prejuízo muito grande e que quase levou à morte do famoso piloto Bob Hoover. E aí Bob Hoover foi até esse mecânico, chegou até ele, olhou nos olhos dele e falou: como eu tenho certeza que você jamais vai cometer um erro como esse, eu quero que amanhã você abasteça o meu F-52. Gente,
esse homem, esse piloto, ele não emitiu a menor crítica. Ele tinha motivos para criticar o mecânico? O mecânico cometeu um grande erro? Sim. Ele tinha vários motivos? Sim. Mas ele resolveu ter uma atitude grandiosa. Os homens grandes são medidos pela forma como tratam os pequenos, pela forma como tratam as pessoas quando elas erram. Ele perdoou, ele não criticou. E contam que esse mecânico nunca mais errou. Esse mecânico, dependendo da crítica, até da agressão que ele poderia receber das pessoas por causa desse erro, ele poderia se tornar uma pessoa traumatizada, uma pessoa cheia de remorsos, cheia de mágoa. E hoje ele é um mecânico muito bem sucedido, porque ele recebeu amor, porque ele não foi criticado. Então, puxa vida, se numa situação dessa ele não criticou, por que a gente critica tantas pessoas? De quem que você está falando mal? De quem que você está criticando? Para que isso? Se nem Deus não nos critica, não nos julga até o final dos nossos tempos, por que faria isso eu e você? Então, o princípio que eu quero deixar para você praticar, e que começa com não, é: não critique, não condene as pessoas. Tá joia? Vão ter mais conteúdos desses sobre relações humanas e eu tenho também uma lista VIP, onde eu aprofundo ainda mais os conteúdos em forma de áudios, vídeos, onde eu faço promoções, comunicados. Então, se você quiser participar também dessa lista VIP, além dos vídeos aqui no nosso canal, no nosso YouTube, na nossa página de Facebook, não sei de onde você está vendo esse nosso vídeo, e se inscreva agora na nossa lista VIP, adicionando esse número aqui agora, que é o 031 99922 9666, e mande uma mensagem pra gente falando assim: eu quero lista VIP. E aí nossa equipe vai te adicionar nessa lista VIP e aí você vai receber na íntegra, para você não perder esses vídeos, esses áudios. Às vezes você tá na cozinha, tá esperando alguém, tá num momento tranquilo, tá no carro, e aí você vai poder ouvir esse áudio que vai estar armazenado no seu celular, e aí você vai aprendendo cada vez mais com relações humanas e crescendo aí na sua carreira, na sua vida. Então, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.